Bom dia. Mais 2 beijocas para ver se nos aquecemos mais um bocadinho. Olha, vamos antes de mais, com a ajuda do José, tentar perceber o que é que vai acontecer agora. Olha, neste cantinho. Está um frio de rachar e o José... Entrou o inverno hoje, portanto. É verdade, hoje entrou o inverno. E o José, de forma bastante prevenida, veio aqui, até porque esteve muito vento, ele veio atar as ervilhas, que estão a precisar de uma ajudazinha inicial para que com as suas gavinhas, são estas estruturas, se poderem agarrar nestas canas e depois, enfim, treparem por aqui acima. Então, nós não tínhamos outro material e o José está a aproveitar uma fita de Natal. Portanto, é bastante a ver com a época para que as ervilhas então tenham esta ajuda inicial. Ao mesmo tempo também controlou algumas infestantes que entretanto surgiram. E por último, eu trouxe aqui uma tela especial, que é uma tela térmica, que é muito usada em agricultura, uma espécie de lã de vidro, que nós podemos usar, se não te importares. Passa para este lado, não é? Ajuda. É muito usada com este tipo de objetivo. Ora, pega aí numa pontinha, vamos só demonstrar um bocadinho, para cobrir estas favas. Olha as nossas favas que bonitas, já germinaram. Então, eu quase calcava uma. Ups! Nós podemos usar em agricultura para tapar as plantas quando elas estão submetidas a um período longo de frio. Estas telas são translúcidas e deixam passar a luz, mas evitam que o gelo se forme em cima das plantas. E o que é que acontece se chover? Ela vai ficar ensopada, não? Não, porque deixa passar a água. Portanto, ela convém ficar muito bem esticadinha, com a ajuda de pedras, para que o vento não a levante e, de facto, consegue prevenir a formação de gelo nas plantas e faz com que elas aguentem durante muito mais tempo. Isso iria ser preso com? Ou enterramos, com a ajuda de uma ferramenta enterramos, ou então pomos pedras, muitas pedras, para fazer peso ao longo das telas, para que não levantem voo. Mas o ideal é mesmo enterrar nas extremidades, a toda a volta do retângulo ou do quadrado que fizermos, convém enterrar e deixar muito, muito bem esticado. E permanece no terreno quanto tempo? Pode ficar aqui meses se for necessário. Ou então levantamos assim que adivinharmos que o período de frio passa, até para permitir depois as plantas desenvolverem-se. Até já, José, obrigada pela preciosa ajuda na nossa quintinha da Praça da Alegria. Luís, vamos aqui à mesa, porque no nosso último encontro sei que ficou muito por dizer sobre cogumelos e nesse dia trazias tantas espécies. Trouxeste hoje de novo algumas. Alguns destes cogumelos são os tais que só se pode comer uma vez, são altamente tóxicos e venenosos e alguns mesmo mortais, não é verdade? É verdade. Portanto, nós da outra vez de facto tivemos muito pouco tempo, o tema é pertinente. Até porque recentemente 5 pessoas ficaram gravemente doentes por causa da intoxicação de cogumelos e uma delas faleceu mesmo. Exatamente. Portanto, olha, hoje decidi fazer aqui uma coisa engraçada que é cogumelos silvestres versus cogumelos cultivados. Portanto, trouxe aqui já alguns fardos de cultivo. Antes de mais, gostava de poder explicar às pessoas o que de facto são os fungos, se for possível ir aqui. Portanto, olha, vês estes micélios, este pó esbranquiçado, isto de facto é que são os micélios, são constituídos por filamentos tubulares, as hifas, que em muitos casos na natureza vivem enrolados em raízes de árvores. As pessoas se calhar não imaginam, mas a maior parte das árvores e arbustos da Península Ibérica vivem em associação simbiótica, ou seja, estabelecem relações, enfim, quase de amizade com os fungos, e os fungos ajudam as plantas a viver melhor, porque aumentam a sua área de raiz e permitem que absorvam melhor a umidade. Os cogumelos não são mais do que fungos, não é? Exatamente. Aquilo que nós chamamos de cogumelo são os carpóforos ou as estruturas frutificadas do fungo, que na altura em que se decide, enfim, propagar, deixar a geração a seguir, fazem então esta estrutura que depois vai libertar os esporos, que são as sementes dos fungos, e dar origem à geração a seguir. Está bem? Isso é realmente importante que as pessoas percebam. Isso podemos ter em nossa casa, não é? Isto é para ter em casa e é muito fácil, basta comprar, colocar em casa, em cerca de 15 a 30 dias eles começam a produzir, sem termos que regar nada, só temos que manter numa temperatura entre os 15 e os 25 graus, e depois durante alguns meses pode dar até 3 colheitas. No caso deste fardo em particular, que tem 9 kg, dará cerca de 2 kg de cogumelos de repolgas. Todos os cogumelos cultivados são perfeitamente seguros, portanto as pessoas podem consumi-los sem estar à espera dos efeitos secundários de toxicidade provocados pelos cogumelos silvestres. Já outros, nem tanto, não é? Queres mostrar e voltar a referir de que forma é que podemos, isto de uma forma muito breve, obviamente, claro. Que o conselho é sempre, se não percebe, não arrisque, exatamente. Não é? Mas já há uma forma muito fácil de ver se eles são tóxicos? Olha, o problema é que
a maior parte das mortes ou dos problemas de toxicidade envolve este cogumelo em particular, conhecido como Amanita phalloides, ou cicuta verde, ou ovo bastardo. O nome ovo bastardo deve-se a esta estrutura, este bulbo que costuma produzir no pé e que o torna absolutamente distintivo de outros cogumelos muito semelhantes. Por exemplo, esta espécie de agáricos, que é comestível, numa determinada fase da vida pode ser facilmente confundido. No entanto, no momento da colheita, se observar no pé, o venenoso faz esta espécie de bulbo, este tovo na base, e o comestível não. Além disso, há outras características distintivas. Por exemplo, este é venenoso e tem anel, este também tem anel. E isto leva a que muitas pessoas, seguindo mitos rurais, achando que todos os que têm anel são comestíveis, comam também os venenosos. Portanto, o anel de facto não é uma característica que deva ser levada a sério no momento de distinguir. Olha, este, por exemplo, este venenoso tem as lâminas muito branquinhas e aqui o agárico tem umas lâminas mais acastanhadas. Este parecia quase inofensivo, porque é tão branquinho, tão bonito, não é? Tem um aspecto absolutamente fantástico e, portanto, as pessoas às vezes são iludidas e comem-no, e isto pode matar em apenas algumas horas, vai destruindo o fígado e as pessoas acabam por morrer. Depois também há cogumelos que têm um aspecto absolutamente, enfim, menos agradável, mas que são ótimos, como estas lepistas nudas, que são bons para comer e que é importante, enfim, saber distinguir. Eu só arriscaria, eu próprio como cogumelos silvestres, mas só como de uma espécie, os chamados frades ou centeeiros, são os macrolepiotas, que conheço muito bem e que já apanhei com outras pessoas muito experientes, e é a única espécie silvestre que eu consigo apanhar porque já tenho muita confiança, é absolutamente distintiva em relação a todas as outras. De facto, nunca há risco, se não estiver com um especialista em cogumelos, em comer espécies silvestres, e mesmo que saiamos para o campo com alguém, um pretenso especialista, é preciso sabermos se realmente essa pessoa é especialista ou não, porque às vezes há pessoas que se dizem especialistas, mas depois não são, e isto pode haver algum tipo de confusão. Nunca confiar nos mitos rurais, na questão do anel, da prata, de cozinhar. E até já ouvi um outro, não sei se será mito ou não, de ferver o cogumelo com um dente de alho. Se o dente de alho ficar escuro, ele é tóxico. Isso é fiável? De maneira alguma. Portanto, olha, mais uma razão que leva este cogumelo a matar. Como ele não tem enxofre, então quando cozinhamos com ele, as toxinas não oxidam nem prata, nem alho, nem cebola. O que oxida a cebola ou o alho é o enxofre que algumas espécies de cogumelos têm, quer sejam comestíveis, quer não, e portanto isso pode dar origem a grandes enganos, está bem? É preciso ter algum cuidado. Isto é um instrumento precioso também, se quisermos saber mais sobre cogumelos. Um bom livro, bem ilustrado. Desculpa. Vermos melhor. Tens razão. Um bom livro, muito bem ilustrado, que explica de forma sucinta as diferenças entre as diversas espécies, é de facto muito importante. É uma ferramenta que podemos usar para, enfim, numa fase... Não é uma publicação portuguesa, se bem que está traduzido. Chama-se Cogumelos de Edmund Garnweider. Exatamente. Mas nós temos muitas afinidades, muitos cogumelos espontâneos na Europa são espontâneos aqui também e, portanto, será uma boa forma de podermos agir. Luís, para terminarmos, hoje traz uma oferta para o nosso público. É verdade, olha, penso que agora vamos passar a oferecer um livro da civilização, que é ótimo, porque a civilização tem imensos livros sobre plantas e este tema em geral, e esta escolha não deixa de ser pertinente, enfim, em jeito de mensagem para 2012, eu penso que as pessoas poderão telefonar, não é? Não, neste caso é através do Facebook da Praça da Alegria. É dessa forma que se podem habilitar a ficar com este livro maravilhoso. Luís, muito obrigada pela preciosa ajuda, não só a conhecer melhor os cogumelos, mas também a dar-nos a conhecer passo a passo tudo aquilo que vamos fazer na nossa quintinha, a quintinha da Praça da Alegria. Bom Natal, Sónia. Bom Natal. E um grande abraço para ti. Um bom 2012. Obrigada, este abraço claro que é para toda a equipa. Bom Natal, Luís, e até para a semana provavelmente.